Fala aí, rapaziada do universo Red Pill. Mais uma vez eu venho aqui trazendo alguns esclarecimentos sobre as blindagens que um homem Red Pill deve possuir caso ele queira entrar em um relacionamento sentimental, ou seja lá como queiram chamar, desse relacionamento com as mulheres. A princípio, gostaria de esclarecer que, na minha opinião, entrar em um relacionamento conjugal, hoje em dia, é altamente prejudicial para os homens. Aqueles que poderem se manter solteiros, longe de relacionamentos, estará lhe fazendo um bem enorme, pois estará se livrando de vários problemas, tais como brigas constantes sem motivos aparentes, inventados pela sua mulher, só para perturbar a sua mente, prejuízos financeiros pois a maioria dos gastos familiares e até particulares da sua mulher ou namorada quem vai acabar arcando é você. Também tem os prejuízos em decorrência da separação, tais como cobranças exageradas de pensão alimentícia, alienação parental, divisão de bens, falsas acusações, Maria da Penha, sem contar com possíveis traições que você pode sofrer ao longo do relacionamento. Porém, saliento que, mesmo observando ser altamente prejudicial, levo em consideração um único fato que pode encorajar um homem a ter relacionamento com mulheres. É o fato de poder ter filhos, e consequentemente, talvez ter com quem contar na sua velhice, lhe ajudando com o que for necessário. Observem que eu disse talvez. Não disse que será certeza que seu filho ou filha estará ao seu lado na sua velhice, quando você mais precisar. Pois bem, sendo assim, hoje vamos falar sobre a blindagem intelectual, que é uma das blindagens que o redipilado deve ter caso ele ache por bem se relacionar. Também saliento que todas essas blindagens aqui citadas nesse canal devem ser utilizadas em conjunto, pois elas se complementam. Caso o Mangina queira utilizar apenas uma ou algumas dessas blindagens, ele ficará altamente exposto, e bem provável receberá uma punhalada bem naquele local em que estava desprotegido. Antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal para fortalecer o debate. A blindagem intelectual é uma forma que o homem pode utilizar para minimizar os danos causados no relacionamento. Como funciona essa blindagem? Todos nós sabemos que quanto mais inteligente ou sagaz for a mulher, mais ela vai lhe dar trabalho tanto durante quanto depois do término do relacionamento. Hoje em dia, é comum falar sobre a mulher empoderada, que seria aquela mulher que tem um certo grau de escolaridade mais alto ou que tem uma profissão mais reconhecida, uma mulher que tem capacidade de articulação com várias pessoas, enfim, uma mulher que tem dinheiro no bolso para gastar com as coisas dela e acha que o homem deve ser um capacho e serve apenas para custear os gastos familiares e servir de escada para ela crescer na vida. Então, digo o seguinte, fujam dessas mulheres. A sociedade está em uma fase de transição e nós estamos no meio dessa desgraceira toda. Ao mesmo tempo em que eles buscam dar poder às mulheres, eles ainda querem que nós homens sejamos os provedores do lar. E isso é visto no cotidiano de um relacionamento em que a maior parte ou se não todos os gastos em casa são custeados pelo homem e também é visto de forma totalmente explícita num momento de divórcio, em que os prejuízos só quem levam são os homens. Se nós somos vistos pela sociedade como provedores de um lar, então, se for para entrar em um relacionamento, só entre onde é realmente necessário uma provisão e não onde a mulher já tem condições de se prover sozinha. Ou seja, a princípio, enquanto não tiver feito uma cirurgia de vasectomia, só se relacione com mulheres cuja capacidade intelectual e econômica sejam realmente baixas. Falarei em outro vídeo específico sobre a cirurgia de vasectomia, que eu acho realmente fundamental para um redipilado seguir sua vida sem muitos tropeços. Observem, quando eu falo baixas condições financeiras, eu falo baixas mesmo. Para quem mora em regiões tais como Nordeste, Norte e Centro-Oeste, é fácil encontrar mulheres cuja capacidade intelectual e financeira são relativamente baixas. Não que no Sul e no Sudeste não seja fácil encontrar mulheres assim, mas creio que, por uma questão cultural, até mesmo essas mulheres encontrarão apoio fácil para acabar com a vida do homem. Nas outras regiões citadas, pelo que percebo, é mais tranquilo se utilizar dessa estratégia. Ao encontrar uma mulher solteira, que ainda não tenha filhos, que tenha realmente a necessidade de ser provida financeiramente, onde sua moradia seja em uma região realmente necessitada, observação, longe das favelas. Você não vai querer bater de frente com o Zé Curubu com cabelo raspado nas laterais. Voltando. Quando você encontrar essa jovem, que mora nessa região totalmente necessitada, que não teve como talvez, fazer uma faculdade,
Que seja bem fraquinha tanto intelectualmente como financeiramente. Então, essa mulher seria a mulher mais propícia para um homem moderno, a princípio, se relacionar. Pois a nossa sociedade diz que nós somos provedores. A nossa justiça nos obriga a pagarmos pensão dos filhos sozinhos. A nossa sociedade diz que temos que ser os provedores do lar. Então não há o que se falar em prover algo para quem não necessita. As mulheres empoderadas não necessitam da nossa provisão, muito pelo contrário. Elas, portanto, têm o poder nas mãos, e fazerem o que bem entenderem, não devem se submeter a aceitar nada de um homem. Nem mesmo alimento. Se relacionar com essas mulheres empoderadas, nesse período de transição, em que somos obrigados a aceitar a dita evolução das mulheres e que ao mesmo tempo ainda nos prendem em obrigações, as quais só eram pertinentes em tempos arcaicos, nos remetem a uma dicotomia em que ficamos apenas com a parte do ônus e as mulheres ficam com a parte do bônus. Pois bem, quando encontrar essa mulher necessitada, tenha um caso com ela e, se possível, tenha uns 2 filhos. Depois disso, trate de fazer logo a cirurgia de vasectomia. Não se preocupe, a princípio, com a subsistência dos filhos, alegando que a mãe não tem condições de ajudar no sustento e criação. Lembre-se que se você se relacionasse com uma empoderada, seria você que iria custear o sustento de seus filhos sozinho da mesma forma. Sem contar que aquele tipo de mulher empoderada traz muitos mais gastos na criação dos filhos, pois exigem sempre roupas e enxovais caros para as crianças, aniversários todos os meses até completar 1 ano de idade, bookings de fotos com profissionais caros todos os meses. Enfim, com a mãe necessitada, esses gastos serão reduzidos pela metade, tenho certeza. Quando houver, caso haja, uma futura separação entre você e a mãe dos seus filhos, você já será vasectomizado e também terá as outras blindagens necessárias para entrar em outra relação caso queira, ou permanecer sozinho. Pois agora já tem seus filhos, os quais talvez terão mais possibilidade de te darem alguma moral, posto que você tem uma condição financeira mais alta do que os padrões em que ele nasceu, levando em consideração o padrão dos avós, tios e primos. Nada disso impede que você dê o melhor de si, para que seus filhos tenham um bom desenvolvimento intelectual e assim, possam se tornar pessoas bem-sucedidas na vida. Enfim, essas foram algumas das ideias que um homem redipilado pode ter para se blindar da sagacidade das empoderadas. Não se relacionem com esse tipo de mulher, a não ser que já tenha todas as blindagens necessárias e esse relacionamento seja apenas para sexo. Afinal, ninguém é de ferro e precisa, de vez em quando, dar uma aliviada. Mais uma vez, se inscreva no canal e deixe seu like para fortalecer e para que eu possa estar postando mais Red Pills aqui para a rapaziada. Por hoje é só. Um abraço e até mais.